dos trabalhadores dos Correios de Minas Gerais, Pedro Paulo, Robson Silva, que estão esse ano comemorando 25 anos de fundação do sindicato, com uma campanha de sindicalização. Então a gente vai conversar um pouco com eles para contar um pouco dessa história, da importância do sindicato e dessa campanha de aproximação dos trabalhadores ao sindicato. Pedro Paulo, justamente este ano, em outubro, comemora-se 25 anos de fundação do Sintect MG. Conta um pouco pra gente dessa história, a história do sindicato e também do processo de formação da categoria nacionalmente. Bem, a história do Sintect MG, ela é uma história de um período de muitas lutas no movimento sindical brasileiro. É a década de 1980. No início, até a Constituição Federal, em 88, nós não tínhamos direito de ter sindicato, assim como os trabalhadores das empresas estatais. E com o movimento, a construção da Central Única dos Trabalhadores, o crescimento das lutas, criou um clima de muita efervescência. As reivindicações daquele período de ditadura militar, as reivindicações pela direta já, e uma série de outras questões, os trabalhadores exigindo direito de greve. Aconteceu aqui em São Paulo as lutas no ABC, seguido lá em Belo Horizonte do setor metalúrgico, e nós também já em 79 fizemos uma greve de 2 dias nos Correios, que é o marco da reorganização das lutas dos trabalhadores dos Correios. Bom, aí veio uma repressão muito grande, as pessoas foram os dirigentes quase todos demitidos, e quando foi em 1985, nós começamos a organizar as associações civis pré-sindicais. De lá para cá nós tivemos vários embates com a empresa, tivemos várias conquistas no terreno sindical e aproveitamos a Constituinte para fazer a pressão para que tivéssemos o direito de sindicalização. E a partir de 5 de outubro, foi com o advento da Constituição Federal, nós conseguimos esse direito, depois de várias greves, e em meados de outubro nós legalizamos juridicamente, cartorialmente, o Sintect MG, que já era um sindicato com o nome de associação. E a partir daí começamos a organizar também a constituição da federação, porque nos Correios, como é uma só categoria, o nosso patrão é o governo, o correto era ter havido um único sindicato. Nacional. Mas como tinham 35 associações, porque o Correio ele era dividido em 35 diretorias regionais, então nós construímos a federação para que ela pudesse unificar a luta da nossa categoria. E de lá para cá, essa luta se ampliou nos mais variados matizes do terreno sindical. Então a história, basicamente, é daquele período lá atrás da construção da CUT, das grandes greves que ocorreram no Brasil. Sendo que a base desse movimento foi justamente a greve de 79, que foi iniciada em Minas Gerais, né? A base na nossa categoria da constituição do sindicato foi a greve dos dias 13 e 14 de agosto de 1979, que foi no mesmo período que a Mannesmann, a Bel Mineira, seguindo o exemplo da luta dos trabalhadores de São Bernardo, do ABC, também fizeram aquela paralisação lá, e nós também fizemos uma grande greve de 2 dias, passando por cima da ditadura militar e na marra, fazendo a nossa história, dando um passo adiante na construção do nosso sindicato e do direito de greve. Desse período aí também tem uma história de perseguição muito grande, né? Demissões contra os grevistas, sindicalistas. O Correio sempre foi um braço do governo, né? O SNI, ele era todo organizado no campo das informações da área de comunicações dentro dos Correios. Então, todos os militantes em 79 que organizaram aquele movimento foram sumariamente demitidos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, e a perseguição não parou.
Eu mesmo fui demitido 3 vezes nos Correios, fiquei suspenso vários anos, fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional e milhares de outros. Eu me lembro que em São Paulo, em 1985, foram mais de 3.000 trabalhadores demitidos. No Rio de Janeiro também foi uma porção imensa e em Minas Gerais foram mais de 700. Então quer dizer que a história da nossa categoria é uma história de milhares de trabalhadores demitidos, para que nós conseguíssemos o direito de sindicalização, né, o direito de constituir sindicato, o que nós, por exemplo, plano de saúde, que é um convênio que nós temos muito importante para quase 500 mil entre trabalhadores e dependentes, ticket de refeição, cesta básica, todo esse tipo de benefícios que a gente conseguiu. Teve muita gente demitida, muita gente foi presa e é uma história realmente de muita luta da nossa categoria. Passando por cima da burocracia sindical, quer dizer, a categoria dos Correios, se nós fizermos uma análise mais aprofundada da história da classe trabalhadora no Brasil, da década de 80 para cá, provavelmente será uma das categorias, sem sombra de dúvidas, mais aguerridas, mais combativas. Por isso também a quantidade de conquistas que você citou. O plano de saúde é um dos melhores oferecidos, os benefícios também, que são todos frutos das lutas desse período, né? Por isso também as conquistas e também as perseguições. E o nosso sindicato, como sendo uma entidade que sempre lutou contra a burocracia, na defesa intransigente dos interesses dos trabalhadores, ela é muito policiada pela empresa. Tanto é que o próprio site, né, do Partido da Causa Operária, da organização Cientistas em Luta, né, e dessas entidades que têm a ver com a história do movimento dos Correios, são todas vistas e revisadas pelas chefias dos Correios em todo o Brasil, para que eles possam fazer um combate sob medida em relação às nossas veiculações, às nossas informações e à nossa organização na base da categoria. Nesse sentido, Pepe, qual que é a importância do sindicato para os trabalhadores? A entidade sindical no sentido da organização, da luta dos trabalhadores? O sindicato não existia, então os trabalhadores eles não tinham como negociar suas reivindicações, o poder de compra, o valor do poder de compra dos seus salários, né, com o Ministério das Comunicações. Antigamente era o Antônio Carlos Magalhães, que na época da ditadura, que fazia aquela demagogia de repassar os reajustes. E depois também de muito tempo ainda, já no sindicato, ele mesmo negociava, era uma coisa mais direta com o ministro das Comunicações. Então a importância do sindicato é que visa a organizar o conjunto dos trabalhadores para a defesa de toda a classe. Então, e sobretudo do poder de compra dessa classe. Então isso é o principal objetivo da constituição do sindicato. Que o sindicato não pode ser compreendido como uma diretoria, como um ou outro militante, mas como todos os trabalhadores que têm um interesse comum, que é defender o seu poder de compra, né, do seu salário, e também lutar por melhores condições do ambiente de trabalho, a vida mais digna para a sua família. Quer dizer, então, esses interesses, o baixo salário, as péssimas condições de trabalho, uma empresa como o Correio que tem assalto constantemente, e os patrões não dão a mínima, onde tem uma produtividade altíssima, né, uma exploração brutal, uma opressão, assédios, né? Então o papel do sindicato é pegar todas essas reivindicações e criar uma consciência crítica nos trabalhadores, para que o trabalhador possa se entender como sujeito dessa luta e participar dela no sentido de fortalecer o conjunto da categoria. E o que você diria hoje para um trabalhador de base? Por que se filiar ao sindicato? Primeiro por isso que eu já disse, porque é uma necessidade, uma categoria, no caso inclusive do sindicato, nós somos uma única categoria nacional, só tem uma única luta, então tem que ter os trabalhadores todos filiados para fortalecer essa luta. O sindicato também tem um aspecto de formação política,
por isso é muito importante, abre um debate sobre as questões políticas e econômicas nacional e internacional, né? E também ele procura discutir problemas específicos, como a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? Tem também a parte de direitos para o trabalhador, como um conjunto de advogados para fazer a defesa dos trabalhadores, quando necessária, também dos familiares dos trabalhadores, e também atuamos não só nessa parte que é mais importante, mas também no entretenimento, né? Nós temos uma colônia de férias, temos convênio com clube de recreação, fazemos torneios, uma série de atividades. Isso tudo é bom para integrar a categoria e nessa relação de entretenimento discutir os problemas existentes da categoria de uma maneira mais tranquila, mais saudável, digamos assim, para que nós possamos depois no dia a dia jogar peso na mobilização dos trabalhadores contra a ingerência patronal. Robson, hoje o Sintect MG é o maior sindicato da federação, a Fintect, né? Federação Nacional dos Trabalhadores. Então, qual que é a importância da campanha de sindicalização que está se iniciando diante desse contexto? Bom, Percy, é exatamente isso. Hoje o Sintect MG ele é o maior sindicato filiado à nossa Federação Nacional da categoria e num momento muito importante, porque está no marco de uma luta em que os sindicatos divisionistas estão querendo dividir o movimento para enfraquecer a luta dos trabalhadores. Você tem aí uma ala, que é a ala do PCdoB, CTB, que já tem uma organização aí que vem guardada aí por baixo do pano há muito tempo, né? E que é a Findect, que é uma outra federação que veio para dividir a luta nacional da categoria. Como o companheiro Pedro Paulo, que me antecedeu aqui, falou, a união da categoria, lá atrás, na discussão da formação do sindicato e o próprio debate da fundação da federação, a federação ela funciona como se fosse um sindicato nacional da categoria. Porque não tem sentido você ter 35 sindicatos negociando, sendo que é um patrão só. Fica mais fácil para a empresa fazer a negociação por baixo do pano e corromper, né, vários sindicatos, presidentes de sindicatos, para poder assinar um acordo coletivo em favor da empresa. Então, essa Federação Nacional, ela representa um sindicato único da categoria, que é o que deveria existir. Deveria existir somente um sindicato único. Mas a importância do Sintect MG como o maior sindicato da federação hoje, ele foi justamente o sindicato que ajudou a dirigir a vitória no último Contect, no 11º Contect, que a federação já vinha na mão do próprio PCdoB, CTB, da articulação sindical, há muito tempo. Então, esse sindicato, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, o nosso sindicato, além de fazer o trabalho em Minas Gerais, ele faz um trabalho nacional. Certo? De organizar oposições. De organizar oposições, exatamente. E isso através da Corrente Nacional Cientistas em Luta. Então, o nosso trabalho ele é muito maior. Então, é daí a importância do trabalhador se filiar ao sindicato, certo? A importância de ter um sindicato mais forte em prol da conquista dos direitos da categoria, em prol da luta, né, que está aí evidente no dia a dia. Nesse sentido, qual que é a importância, para a gente já encerrando a entrevista, para trazer o trabalhador de base para se filiar ao sindicato? Porque teve, na história das últimas campanhas salariais, um processo de traição, teve o acordo bianual, agora a história dos tribunais, a ingerência dos tribunais sobre as greves e a campanha da categoria. Inclusive com o apoio do PSTU, não podemos deixar de destacar. E nesse processo, os trabalhadores dos Correios, que é uma categoria muito combativa, e que agora, inclusive, por conta das condições de trabalho, tem um sentimento e uma vontade de mobilização, mas, por outro lado, tem esse sentimento por conta das últimas traições, né? Então, como falar com esse trabalhador para que ele venha se fortalecer o sindicato, garantir essa sindicalização, a filiação? Bom,
Isso aí que você falou é certo, o movimento sindical ele vem de um refluxo, né, grande, da época que o companheiro Pedro Paulo falou aqui, da época de efervescência, época de luta da década de 80, a década de 90, o movimento passou por um refluxo grande, tá certo? Até início de 2000, com essa história das traições, a cooptação de vários dirigentes sindicais para a direção da empresa e de várias outras empresas, não só a categoria de Correios, né? Hoje nós vemos que a cooptação de dirigentes sindicais ela é uma arma que o governo usa contra os trabalhadores. Mas o que a gente pode ver é o seguinte: dentro do Sintec-TMG, você vê que a gente não teve tantas histórias desse tipo. Foi um sindicato que resistiu a tudo isso, né? Exatamente. O companheiro Pedro Paulo, por exemplo, companheiro da fundação das associações, que não fundou só a Associação de Minas Gerais, é bom também deixar claro, ele ajudou a fundar vários sindicatos no país inteiro, tá certo? Brasília, entre outros. Vários sindicatos, posso citar vários sindicatos aqui, e um companheiro que se manteve na luta todo esse tempo, né? Manteve-se na luta todo esse tempo sem trair a categoria. Agora, por outro lado, a categoria fica meio, como se diz? Confusa, né? Desconfiada, exatamente. Por quê? Porque você tem hoje um comando de negociação da empresa que é todo formado por esse sindicalista, como é o caso do Luiz Eduardo Ceará, como é o caso do próprio Hernani, do Rio de Janeiro, né? E vários outros diretores regionais, o próprio caso que está sendo bem debatido hoje, que é o caso do Nilson Rodrigues, do Paraná. Isso, Nilson do Paraná, que assumiu um cargo na empresa traindo os trabalhadores na PLR de 2011 e que hoje entrou, né, com um processo na justiça contra um companheiro de luta do Paraná e está tentando penhorar a casa hoje do companheiro, tirar toda, né, o cara não só traiu a categoria, como agora quer usar o sindicato, porque na época ele usou o advogado do sindicato. Para abrir o processo contra o trabalhador. Isso, ou seja, é um associado usando o dinheiro da categoria para entrar com ação contra outro associado. Então, um pelego, né? Um pelego, exatamente, pelego. Que hoje está nas barbas da empresa, né? Hoje ele coordena um setor aqui em São Paulo e a categoria ficou na mão, assim como o Nilson aconteceu, ou vários outros assumiram cargos na empresa, o trabalhador fica assim. Mas a gente tem que mostrar que o nosso sindicato é um sindicato de luta, um sindicato que se manteve firme diante de todas essas pressões e é um sindicato que mais sofre pressão da empresa. Posso falar claramente aqui, eu milito pela corrente Assetista Sem Luta, sou militante do Partido da Causa Operária e nenhum sindicato sofre uma pressão como Minas Gerais, porque todo mundo sabe que Minas Gerais é o sindicato mais forte, né, nesse nível de oposição. Que tem influência sobre os outros estados. Que tem influência. Os trabalhadores de base. Os trabalhadores de base, porque é um sindicato de luta, tá certo? Então essa é a importância de se fortalecer um sindicato de luta. Um sindicato que não vai lutar só pelas questões pontuais da categoria, mas travar uma luta geral para o avanço das conquistas da categoria. Quer dizer alguma coisa, Pepe? Eu só quero enfatizar que essas traições do movimento sindical são quase 700 ex-sindicalistas que traíram os trabalhadores para receber cargos de 10, 15, 20 mil reais. Isso daí nós repudiamos e eu acho que o objetivo do Sintec-TMG e tem que ser o de preparar cada vez mais os trabalhadores para passar por cima de todos esses traidores, que eles são uma corja bem pior até do que outros dirigentes da empresa, que tinham se projetado através pelo menos se esconder atrás de um plano de cargos, carreiras e salários para se projetarem. Esses foram escolhidos a dedo
dentro do movimento sindical para ser algoz do movimento sindical. Então a categoria e a corrente Cientistas em Luta tem que deixar um recado bem claro. Nós não vamos perdoar esse tipo de traição, como não vamos perdoar traição nenhuma, mas sobretudo esse tipo, porque isso aí é uma tentativa de barrar, de frear, de emperrar a luta dos trabalhadores. Então nós vamos lutar intransigentemente até passar por cima dessa burocracia sindical e desses traidores e fazer com que todos os sindicatos que hoje estão tentando dividir o movimento esses dirigentes sejam passados a régua e que os trabalhadores venham a dirigir sindicatos como São Paulo, Rio de Janeiro, né, e outros sindicatos pequenos como Tocantins, porque a categoria é que é dona desses sindicatos, é ela que deve colocar na ordem do dia os pontos que têm que ser balizados, encaminhados em defesa dos seus próprios interesses. E é inadmissível esse tipo de traição e nós não vamos aceitar. Então o Sintec-MG, a Corrente Nacional de Cientistas em Luta, vai dar o máximo esforço possível para que nós possamos resgatar esse sindicato para as mãos dos trabalhadores e organizarmos uma única luta nacional, porque não tem sentido, se é um só patrão, que é o governo, Dilma Rousseff hoje, né? E uma só categoria, tem que ter uma só luta nacional. E nesse sentido, justamente em Minas Gerais, fortalecer o sindicato é fortalecer toda essa luta. É imprescindível, quanto mais trabalhadores estiverem filiados, e também o processo de você ir até o setor, fazer a filiação, leva também um embate político, ideológico, né? Mostra para o trabalhador a necessidade dele construir o sindicato como uma ferramenta de luta dele. Então acho que esse que é o objetivo nosso maior. E nós acreditamos que a nossa categoria, que já é bastante sindicalizada, ampliará ainda, porque tem muita gente nova chegando, né? E nós precisamos ir nessa juventude trabalhadora, que é o futuro de todos nós, da classe trabalhadora. Beleza. A gente encerra aqui, obrigada PT e Robson, e vamos acompanhar esse processo e fazer novas... Você quer dizer mais alguma coisa? Beleza, obrigada. Obrigado.